Capítulo 6. Ninguém anuncia que é tísica antes de ser óbvio que a doença está tão avançada que não se podem esperar melhoras. Só quando toda a esperança está perdida e a morte é inevitável lhe dão o nome devido. Começou por ser apenas uma tosse ligeira, na primavera anterior, uma tosse que durou várias semanas. Quando era pequeno, também era acometido por tosses frequentes, mas nunca foi motivo para preocupações. Depois, começou a ter febre durante a noite, suores que o faziam acordar com os lençóis ensopados. No verão, Cecil Winge comicu a ter esconder a toscom linko paraneo a trertincos. Number de juno. Os bordados do tecido de algodão ficaram manchados de vermelho. Começou a ficar sem fôlego e a sentir constantemente uma dor do lado do tronco, como se tivesse saltado até a exaustão. Sentia-se como se tivesse um peso sobre o peito, cujos domínios se haviam expandido devido à falta de ar. O médico viu o alto no seu pescoço e chamou-lhe escrófula. A medicação que lhe deu foi uma mistura asquerosa de ulmeiro, ruiva dos tintureiros, cravo da Índia, polipódico e anis. Meio frasco por dia. Não vendo melhoras, o médico pôs os óculos com uma expressão pensativa e sugeriu um dreno para remover os fluidos maliciosos do corpo. Com potassa, abriu-lhe um buraco do lado esquerdo do peito, pouco maior que a espessura de um dedo mindinho. Pôs uma ervilha no buraco para o impedir de fechar. Ao longo de vários dias, muitos fluidos foram expelidos, e o médico pensou que haveria esperança de assistir a uma recuperação em breve. Mas não foi o que aconteceu. A ferida mantinha-o acordado à noite. Gelava e suava ao mesmo tempo. Ela esteve sempre com ele, a mulher, com um pano para lhe umedecer a testa, uma toalha para lhe limpar o corpo doente, uma canção para o ajudar a adormecer em breves momentos de graça. O tempo passou, e o inverno chegou, enquanto novos tratamentos substituíam os anteriores. Sentu-se, cavado, sobre beres de vinagre cal, bebiu leite de vaca cru e inspirou os ares do estábulo. De manhã acordava exausto e com a pele fria e úmida, e nada parecia aquecê-lo. As veias azuladas, os olhos vermelhos e com olheiras marcadas e uma dor forte a alastrar-lhe pela anca. Quando a tosse apareceu, não havia como fazê-la parar. Nos ataques piores, vinam-lhe a boca pedicos de tecido morto. Oscu vômito tresandava. Quando sangravam, verificavam que o sangue formava rapidamente uma crosta azulada, um sinal claro de que a infecção se havia espalhado. Não podia continuar a ser seu marido, não podia continuar a dividir a cama com ela quando a tosse e os suores o faziam sentir que as costelas iam rebentar. Passará-se mais de um mês desde que Vinge abandonara todos os tratamentos. Todas as ações destinadas a aliviar o seu sofrimento só haviam contribuído para agravar a doença. A única coisa que lhe restava fazer era invocar todo o seu autocontrolo para dominar aquele arranhar na garganta, e descobrira que as distrações são mais eficazes do que tudo o resto. A concentração esvazia a mente dos pensamentos, e o corpo relaxa. À noite, sozinho no seu quarto na casa de Roselius, senta-se à luz de uma vela solitária e desmancha o relógio de bolso. Espalha todas as peças do mecanismo, até estarem alinhadas em cima da mesa. Depois, monta-o novamente. Uma após outra, as engrenagens são encaixadas nos devidos lugares. Pequenos parafusos são enroscados e apertados. A partir de uma coleção de componentes aparentemente inúteis, forma-se um mecanismo que funciona. Vinge combate a morte com a mesma bússola que o guiou toda a vida, a razão. Esta diz-lhe que todos temos de morrer e que todos estamos a morrer. Ajuda. Mas, quando os suores nocturnos chegam e a mente vagueia livremente, é a sua morte em particular que o atormenta, não a ideia de morte em geral. Contempla todos os pormenores. A infecção irá espalhar-se pelas articulações e pelo esqueleto, como acontece com muitos dos que sofrem desta doença. Irá morrer no sono ou em agonia e paroxismo. Que tormentos sofrerá? Quando mais nada ajuda, tenta convencer-se de que a maior parte de si morreu da última vez que viu a mulher. Mas é um fraco consolo quando a parte de si que ainda vive é aquele que consegue sentir a dor. A noite chega. Vinge veste-se e prepara-se para sair. O espelho do quarto é tão pequeno que tem de recuar muito para conseguir ver metade do corpo. As roupas que usa são as únicas que possui. A camisa e as calças são lavadas regularmente, de acordo com o que combinou com as criadas, e o resto é limpo com uma escova. Os tecidos começam a esgaçar, e tanto o casaco como o colete já saíram de moda, mas servem. As roupas que escolheu manter são as mesmas que usou no tribunal, e a sua intenção nunca foi parecer snob, apenas formal. O objetivo era passar uma imagem de indiferença a tudo o que não fosse essencial. Vinge põe a gravata em volta do pescoço e dá-lhe o nó, enfia os braços nas mangas do casaco e tira do canto a bengala que no passado era um mero acessório, mas que agora é cada vez mais uma necessidade, para quando tem dificuldade em respirar. Vinge desce lentamente as escadas, em silêncio, para evitar cruzar-se com os outros habitantes da casa. Desce a colina em direção ao Saltson com um lenço em frente à boca para se proteger do ar frio. Na berma, não tem dificuldade em encontrar um homem que aceita levá-lo de barco a remos até a cidade, entre as pontes, em troca de uma moeda. Ao longe, ouve o som da água, mas ali as águas estão calmas, apenas perturbadas pelo golpe dos remos. Passam por baixo da ponte Skepsholsbron, e, com olhares regulares por cima do ombro, o remador encontra o caminho por entre o labirinto de barcos atracados em frente à ponte Skepsbron. Âncoras largas como pernas estendem-se a toda a volta. Sob o cheiro fedorento do alcatrão sentem-se outros aromas, mais discretos, de araçá, canela, café e tabaco. Ao fim de meia hora de viagem, Vinge aceita a ajuda de uma mão firme para subir para a escada de Huntmastar. Dali, é uma curta caminhada até a rua Bagensgata. O bairro está animado como sempre. Há bordéis porta sim, por cima e por baixo uns dos outros, e clientes com graus variáveis de embriaguez entram ou saem para suas visitas. As bocas cantam canções a celebrar Vênus, que ecoam por entre os edifícios, misturadas com gritos a anunciar os feitos alcançados ou futuros.
Outros são mais discretos. Muitos maridos escolhem cobrir o rosto com um lenço, como Vinge. Este encontra a porta certa e entra. A mulher que herdou o estabelecimento do capitão Austron tem um rosto tão inescrutável quanto o antigo e não dá sinal de o reconhecer para além de um aceno discreto. Ela está livre. A madame abana a cabeça. Vinge larga a bengala e senta-se pesadamente numa cadeira. E o espero. E quero lençóis lavados. O quarto tem de estar em condições. Antes de sair, a mulher lança-lhe um olhar difícil de interpretar. Outros vão e vêm sem se darem conta dele. Passa-se quase uma hora até que ela regressa e o manda subir. Encontra a porta sozinho, bate e entra. Aguarda-o sentada à beira da cama, com as pernas cruzadas numa posição sedutora, ela que é conhecida como a flor da Finlândia. Não foi fácil de encontrar. Procurou alguém da sua idade, e 3 décadas são mais do que a maioria das mulheres com aquela profissão vive. Ainda assim, conseguiu sobreviver bem naquela existência protegida, onde os residentes fingem viver ao dobro da velocidade dos outros. O rosto dela revela reconhecimento quando seus olhares se encontram, e a sua linguagem corporal muda. Os ombros baixam. As costas, muito direitas, relaxam. Yes too. Ela podia ter me dito. Os seus modos da zona leste do país são afáveis. Vinge assente em resposta e olha em volta, para confirmar que o quarto está nas condições que exigiu. Estende-lhe a pequena bolsa que preparou, com a quantia que acordaram previamente. Ela faz-lhe sinal para que a deixe em cima da comoda. Ficas toda a noite, como de costume. Sim, Johanna. Espero que o dinheiro seja suficiente. Ela ri-se. Mesmo que não fosse, estaria disposta a fazer-te um desconto. És o meu melhor cliente. Pagas bem e exiges pouco, que é o contrário daquilo a que estou habituada. Ou procuras algo em especial desta vez? Vinge abana a cabeça. Não. O habitual. Pendura o casaco e tira a gravata. Do bolso do colete, retira o pequeno frasco e estende-lhe com muito cuidado. Ela retira a rolha e deita algumas gotas do conteúdo no pescoço e no decote. Ele pendura a camisa e as calças numa cadeira, enquanto despe as poucas peças de roupa que ela traz vestidas, e, juntos, enfiam-se debaixo das cobertas. Ele vira-lhe as costas. Ela põe o braço por cima dele, como ele lhe ensinou. O toque dela sente cada uma das costelas, e a respiração é tão leve que mal se movem. Parece-se com a mulher dele, com o mesmo cabelo longo e a mesma cor de olhos. Agora também cheira ao mesmo. E o calor do seu braço é igual. Ela apaga a luz ao lado da cama e sente levemente o pulso dele. A respiração acalma-se quando o sono chega. Várias vezes, ele fica agitado sem chegar a acordar completamente. Ela acaricia-lhe a testa com os movimentos que ele lhe mostrou, murmurando as palavras que ele lhe ensinou. Acorda de madrugada, como sempre, sem saber se sente alívio ou incômodo, aqueles momentos fugazes entre o sono e a vigília, quando a mente adormecida o deixa reviver a vida que em tempos teve. Sai da cama e veste-se. Johanna permanece deitada e só acorda quando Vinge gira a chave na fechadura para abrir a porta. Esta foi a última noite. Ela espreguiça-se e esfrega os olhos. Fartaste-te do nosso acordo? Não, nada disso. Mas não tenho mais dinheiro. Ela encolhe os ombros e faz um sorriso torto. Vinge põe o casaco sobre os ombros, notando que o tecido na zona dos cotovelos está a ficar tão fino que é quase translúcido. Usa a roupa que irá durar até o fim da sua vida. Capítulo 7. Cardell ouve os relógios de Sancta Edvig e Sankt Jacob tocarem às 2 da tarde quando chega a Nibron debaixo de nevoeiro e chuviscos. O barco desaparece na névoa por trás dos edifícios à beira da água e de Castelholmen, com a sua fortaleza octogonal, onde 3 bandeiras suecas babam a água da chuva para o poste. Por baixo dele, o Katavet balança, e o Faturen é menos nojento apenas por causa da água fresca que entra pelo Saltson. As praias em volta do Katavet estão cheias de dejectos de latrinas que transformam a área num pântano lamacento arrastado pela corrente desde normal. Apesar de a superfície ter um tom amarelo acastanhado, há um grupo de lavadeiras junto à ponte, cada uma com a sua trouxa. À vez, mergulham as roupas na água imunda e depois batem-nas com as suas pás de madeira. Ao lado fica Pakartorget. Com dificuldade passa por um mendigo sentado no chão, com as mãos deformadas estendidas à sua frente, em busca de piedade. No mercado de piques esta o cavalo de madeira com mesmo homem sinadu no dorso. A cor bike sinho com pesos em volta dos tornozelos. E pelas rupas paris ser cochero contratado que terecido apanhado a rubar. Um tipo seminu está amarrado ao pelourinho com sangue a escorrer-lhe do nariz para a boca. Cardell começa a caminhar por entre as barracas do outro lado da ponte. Ali, as famílias vivem amontoadas nessas barracas em escombros. Tem mais motivos do que quaisquer outros para temer a estação que se avizinha. Quando o inverno enche todos os cantos das casas dos pobres com seus corpos gelados, os cadáveres são amontoados nos cemitérios até o chão descongelar. Continua a avançar ao longo da rua Hidaregata em direção ao estaleiro em Terra Nova, onde as margens foram cobertas de terra e galhos para criar espaço para se construírem docas e oficinas, que da beira da água se estendem para o interior. Ali, a densidade das casas é menor. A cidade começa a chegar ao fim, e a brisa salgada é mais eficaz a remover o fedor do centro da povoação. Cardell só precisa de seguir um pouco mais aquela rua até ver o círculo de edifícios da propriedade de Spenska, reunidos em volta de um bosque de tilhas. No espaço entre os edifícios, recebido por uma velha governanta com uma coleira de cabra. Explica ao que veio. O Sr. Vinge tem um quarto no segundo andar da casa nova de tijolo. Pode esperar na cozinha. Tem lá lume para secar a roupa. A rapariga desaparece pelas escadas acima para anunciar a visita. Na cozinha há pão no forno. As criadas e criados correm de um lado para o outro. Cardell fica parado. Não demoram muito a pôr-lhe uma caneca na mão. Abana a cabeça para recusar um pão de trigo por não ter mãos para lhe pegar.
Pouco depois, a governanta regressa e leva-o ao andar de cima. Não precisa de lhe mostrar qual é o quarto de Vinge. A tosse anuncia o de lunch. O quarto de Cecil Vinge é sombrio. Os móveis alinhados ao longo das paredes indicam que alugou o quarto mobilado. Não há muitos bens de Vinge à vista. Pilhas de livros, uma mala. Uma secretária foi colocada junto à janela para aproveitar a luz, e em cima do tampo está o que parece ser um relógio parcialmente desmontado. O calor do piso de baixo sobe por entre as tábuas do chão e é a única fonte de aquecimento no quarto, quando a lareira não é acesa. Um homem com uma vida completamente diferente da de Cardell poderia ter confundido o cheiro com o aroma a ferro que por algum motivo impregnava o ar, mas ele conhece o bem de outros tempos. É o cheiro a sangue, e debaixo da cama avista um pinico com manchas vermelhas ao longo dos bordos, ali guardado recentemente. Desvia imediatamente o olhar. Vinge está sentado na beira da cama, pálido e imóvel. Não dá o menor sinal de ter estado a tossir. Enquanto Cardell tenta em vão formular as palavras que treinou desde o dia anterior, é Vinge quem fala primeiro. Falou com alguém que sabe o que se passa comigo. Está arrependido da última coisa que me disse, apesar de não o ter dito por mal. Cardell assente com um suspiro de alívio. Não tem importância, Jean-Michel. O que importa é que está aqui. Posso perguntar-lhe o que o fez mudar de ideias? O senhor disse que me pagava, e Deus sabe quanto preciso do dinheiro. Não lhe teria oferecido nada se não tivesse achado que havia um motivo mais profundo para o seu envolvimento. Não havia dinheiro nenhum em jogo quando se atirou para o Faturen e saiu de lá com o Carl Johan nos braços. Durante a guerra, tive um amigo que estava sempre ao meu lado. Deve ter me salvado a vida uma centena de vezes, e o mesmo fiz eu. Quando tivemos o acidente, caímos os dois à água. Ele fora atingido na cabeça por uma viga, e eu mantive-lhe a cabeça à tona durante todo o tempo que consegui. Apareceu-me num sonho anteontem, como já aconteceu tantas outras vezes. Quando entrei no Faturen, ainda bêbado, senti-me como se estivesse a lutar outra vez com as mesmas ondas. Só que desta vez não havia ondas para o arrancarem das minhas mãos, aguentei-me, e chegamos os dois à terra. Estou sóbrio desde então, mas essa sensação ainda perdura. Agradeço a sua confiança, Jean-Michel. Não pergunto para me intrometer. A oferta de pagamento está garantida, mas quero certificar-me de que a sua lealdade não é vendida a outro por um preço melhor. Como é a sua situação? Tem emprego como guarda, mas não parece trabalhar. Cardell estremece de desconforto ao pensar nos colegas da guarda, todos bons homens, que aceitam subornos constantemente. Não. O meu cargo é uma esmola dada a um aleijado que ficou inválido ao serviço do reino. Dos que regressaram da guerra, sou considerado como um dos que tiveram sorte. Há outros a pedir, a fazer negócios ilícitos nas esquinas ou a trabalhar como escravos nas tabaqueiras. Consegui o cargo de guarda através de bons contatos, mas raios me partam se esperam que vá andar atrás de vagabundos ou de prostitutas. Tiveram tanta escolha como eu. Começa a escurecer mais. Vinge acende a luz na secretária com um fósforo. A chama afasta as sombras que dançam em volta deles. Vinge senta-se na beira da cama e cruza as pernas. Há algumas coisas que precisa de saber. Estou a actuar às ordens do chefe da polícia, Norlin, e é com a autoridade dele que procuramos o assassino do Carl Johan. O serviço do Norlin está a chegar ao fim, e já mencionou o nome do seu sucessor, Magnus Ulholm. Há alguns anos, o Ulloa foi designado para gerir o fundo de pensões para viúvas da igreja. Durante uma inspeção, descobriu-se que desaparecera muito dinheiro, e as suspeitas recaíram sobre o Ulloa. Nessa altura, eu estava a trabalhar no tribunal e participei no processo contra ele. Nunca duvidei da sua culpa, menos ainda depois de ele ter decidido fugir para a Noruega, obrigando-nos a encerrar o processo. Agora foi perdoado pelo barão de Reuterhol, que sabe explorar qualquer pessoa. O Ulloa não é o tipo de homem que esqueça uma ofensa. Assim que souber do acordo que tenho com o Norlin, vai pôr-lhe fim imediatamente e fazer tudo o que estiver a seu alcance para nos travar. Vinge levantou-se e começou a caminhar de um lado para o outro, com os braços atrás das costas. Segundo, o que vamos investigar é um caso muito estranho. Não foi cometido por um criminoso qualquer. Que recursos são necessários para manter um homem preso durante o tempo suficiente para o mutilar desta forma sem ser descoberto? Imagine a determinação que não exige. Uma determinação férrea. Quem sabe o que vamos descobrir se conseguirmos desvendar este mistério? Corre o risco de fazer um inimigo por cada moeda que receber, talvez um por cada lado de cada moeda. Digo-lhe isto porque corre mais perigo do que eu. Vinge vira-se para a janela, onde a chuva começa a misturar-se com a neve. Eu não vou sobreviver ao próximo inverno. Em breve terei desaparecido. Terá de enfrentar sozinho o que lhe vier a acontecer. Cardell baixa o olhar. Não conhece Vinge há muito tempo, mas já está a perguntar-se se a tentativa de curar a ferida deixada por Johan Gel não irá acabar por deixar outra no seu lugar. Ainda assim, não lhe custa tomar a decisão. Cardell bate com a palma da mão na secretária, com tanta força que faz saltar as peças do relógio e misturarem-se todas. Vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos, para o senhor também sofrer a sua parte das consequências. Cardell vê a imagem de Vinge refletida no vidro e pergunta-se se é um sorriso que está a vislumbrar pela primeira vez. Capítulo 8. Not to burn a flagjan, na praia de Lajgardsviken, o ambiente é animado. Dois músicos, um com uma lira e o outro com um violino, queriam tocar por esmola e acabaram por se juntar num concerto em vez de competirem. Muitos entram para ouvir. Ao fim de pouco tempo, a gente amontada ao longo das escadas. Lá fora, o ar é cortante, apesar de a neve ter derretido praticamente mal caiu. O ar frio nocturno subiu do solchen e espelhausi por toda a cidade. Vinge e Cardell jantam ao pé da lareira, para se manterem afastados da porta. Cardell tem muito apetite, Vinge quase nenhum.
Da cozinha são trazidos panados de peixe, uma terrina de cenouras com manteiga e sal, várias salsichas, bacalhau cozido e arenque frito, uma travessa de nabos fumegantes, pão e queijo e uma porção de pudim acompanhado de gomos de laranja e natas doces. Cardell come como se fosse a sua última refeição, mais do dobro do que o seu novo amigo. Vinge deixa Cardell silenciar a fome sem o interromper. Come apenas algumas garfadas e depois decide-se antes por um café. Quando o guarda termina a refeição, franze o nariz ao sentir o cheiro da bebida acabada de fazer e recusa a chávena que lhe é oferecida. Nunca entendi o que veem as pessoas nessa mistela. Suponho que aprendemos a gostar do sabor, mas o efeito sente-se imediatamente. Jean Michael, quer contar-me como perdeu o braço? Não é uma história que eu goste de contar, mas talvez seja melhor que todos saibam como foi a guerra do rei Gustave, para evitarem campanhas semelhantes no futuro. Os meus feitos não foram heróicos nem determinantes. Fui uma figura insignificante num acontecimento fora do meu controlo, entregue à morte e poupada pelo destino. O braço perdeu-se, mas salvou-me a vida. Apesar do baixo nível de Miquel Cardell, suspeitou desde cedo que a guerra fora uma decisão apressada. Durante 5 anos, Cardell serviu na artilharia do exército. Juntamente com milhares de outros, foi levado de barco com o resto da frota de Estocolmo para o Golfo da Finlândia, no verão de 1788. Em Ango, reuniram-se com a frota que partirá de Karlskrona às ordens do irmão do rei, o Duque Karl. Cardell foi levado a bordo do Fäderneslande, um navio com 60 canhões, desenhado por Chapman e construído em Karlskrona, 5 anos antes. Portanto, estivemos o mesmo tempo ao serviço do exército, eu e o Fäderneslande. Achei que era um bom sinal. Vim a descobrir que estava enganado. Cardell estava no convés do Fäderneslande, na madrugada de 17 de julho, quando a frota naval sinalizou que tinha o inimigo à vista. Meia hora mais tarde, Cardell viu os mastros aparecerem no meio do nevoeiro, a leste, e sentiu a primeira pontada de pavor. De ambos os lados, a visão era igual. 17 navios russos contra um número igual de suecos. Porra, ia ser a minha primeira batalha. Vinge. No mar, acontece tudo muito devagar. Quando as duas frotas começam a disparar uma contra a outra, as manobras têm início. Uma segue o vento e tenta aproximar-se da outra. Depois posicionam-se lado a lado, com os canhões apostos. Ao ouvirmos a ordem, disparamos. Um tiro a seguir ao outro. Só conseguimos ver pelas aberturas dos canhões enquanto os limpamos e carregamos novamente. Nos melhores casos, viemos ondes ensanguentadas e detritos, nos piores, armas prontas a eriçar-nos cons. Estamos tão determinados como o nosso adversário. É horrível. As balas não penetram no casco, mas batem-lhe e fazem o barco todo abanar. As farpas de madeira ferem a carne e partem os ossos, como se fossem de manteiga. Os homens defecam e urinam onde estão, e a merda mistura-se com o sangue enquanto escorregamos neles. O suor tem um cheiro diferente quando enfrentamos a morte, sabe? Misturado com o fumo de pólvora, é o próprio aroma do mal. Se tivéssemos balas suficientes, a vitória teria sido nossa. 1000 homens perderam a vida em Oglan, o dobro dos russos em comparação com os suecos. Quando a escuridão caiu, ambos os lados ficaram em silêncio. Na manhã seguinte, os suecos bateram em retirada para Helsínquia, porque sem munições a batalha não podia continuar. Os russos escolheram não nos perseguir. Perdemos um navio e capturamos um navio deles em troca, o Vladislav, com 77 canhões. Se tivéssemos sabido o que sabemos hoje, teríamos acabado com ele. O Vladislav I custanou-se guerra. Havia febre typhoid a bordo. Levamos-la conosco para Sveaborg. Fui destacado para lá durante o inverno, enquanto a frota naval voltava para Karlskrona. Tivemos de abrir caminho pelo gelo com picaretas. Os navios levaram a febre para a Suécia. Nesse inverno, Sviaborg transformou-se num inferno. Mortos e infectados por toda a parte. Morríamos como moscas. Os catres das casernas tinham 5 homens por cama, e os que estavam mais abaixo morriam. Os mais doentes começaram a ter visões. Arregalavam os olhos vermelhos e fitavam coisas que mais ninguém via enquanto gritavam descontroladamente. Vi homens a saírem nus para o meio de um nevão, para mais tarde serem encontrados congelados nos lugares mais estranhos. Fui poupado à epidemia. Com o verão, a guerra regressou ao Golfo da Finlândia. Fomos massacrados em Svensson e lutamos sem hipóteses de vencer em Viborg. Ainda assim, os combates mal me perturbaram. Escapei incólume ao frio, aos ferimentos e aos tiros. Em maio de 1719, chegaram reforços de Abo. Fui um dos que foram encarregados de ajudar os recém-chegados. Fui transferido para o Ingeborg, uma fragata. Odiei-o desde o início. O Chapman, que também o tinha construído, nunca estivera num barco, Vinge. Era matemático e desenhou navios que não foram concebidos para transportar pessoas. Tinha 120 pés de comprimento, uma dúzia de canhões, todos de 2 tiros de 12 libras. Metia água. O casco deixava entrar lama tão espessa que se podia cortar a faca. Por fim, juntamo-nos à frota. Pela segunda vez, os navios suecos estavam a preparar-se para a chacina em Svensund, com muitos feridos, perseguidos pelos russos e isolados da frota naval, que estava presa em Sviaborg. E tínhamos chegado ao fim outra vez. Sem fuga possível, a batalha parecia ser a única opção, e Gustav queria lutar. Vieram atrás de nós de madrugada, às 7 da manhã. Foram 4 horas de disparos, e diria que foram as piores 4 horas da minha vida, não fossem as que se seguiram. Estávamos certos de que era a morte que tinha vindo para nos buscar, dividida por 300 navios. Muitos já tinham tentado desertar. Vários milhares de homens foram deixados no mar durante a fuga de Viborg. Nessa manhã, em Svensund, os supersticiosos ouviram as vozes dos seus companheiros no vento. Gritavam por companhia. Quando os russos chegaram,
Atacaram-nos o costado de estibordo, que abriu. Lutamos durante horas com os canhões. Ao meio-dia, o tempo mudou. Veio um vento de sudoeste, primeiro suavemente, depois com um rugido. Com o vento vieram as ondas, que cobriram o mar de picos brancos sob as nuvens negras. O fogo dos navios suecos tornou-se muito mais poderoso do que o dos russos, que começaram a disparar às cegas, quando as ondas chegaram. Um grupo mais pequeno de navios suecos soltou-se e foi atacar o flanco direito dos russos por trás, fazendo bater em retirada com o pânico. O flanco esquerdo interpretou a fuga dos companheiros como uma ordem geral e seguiu-os. Para trás ficou o centro da frota russa. Foram todos abatidos quando a escuridão caiu sobre Svensund. Um a um, os navios afundaram, deixando os mortos e feridos a boiar na água manchada de sangue. Quando os últimos tentaram escapar, já era tarde. Foram apanhados pela tempestade e naufragaram todos na costa finlandesa. E o Winch? O Ingeborg foi atingido por um disparo russo à tarde. O tiro fez cair uma bala de 10 libras do meu lado, que saiu pelo bordo oposto. Uma dezena de canhões arruinados. Os que não estavam no caminho das balas foram apanhados por elas quando saíram a rolar. As balas estavam tão quentes que brilhavam e pegavam fogo a tudo o que encontravam. Quando nos encontrávamos tão longe da nossa posição que os canhões já não podiam atingir-nos, saltei para o convés, onde o cal se tinha instalado. A nossa única possibilidade de salvar a fragata, que estava agora a afundar, era ancorá-la e atracá-la. Lutávamos com a âncora quando o armazém de pólvora explodiu. A âncora soltou-se, e aqueles que não ficaram mutilados imediatamente foram atirados borda fora. Aterrei numa parte do convés. Estava sem fôlego. Foi quando a âncora desceu e caiu em cima do meu braço esquerdo. Prendeu-me a madeira e, enquanto o meu amigo se afogava, eu fiquei a flutuar. À noite, fui encontrado por um canhoneiro que se dirigia para a frota principal. Ataram-me o braço com força e cortaram-no abaixo do cotovelo. E foi assim que acabou a guerra para o Miquel Cardel. Fiquei a recuperar num acampamento em Lovisa. Uma ambulância trouxe-me de volta a Estocolmo, onde vivo há 3 anos como me vê agora. Cardel bate no tampo da mesa com a mão esquerda feita do mesmo material. Certamente sabe que foi uma guerra sem sentido cuja vitória não nos trouxe nada. Uma coisa, em particular, ficou-me na memória, Vinge. Na primavera de 1790, conheci um jovem oficial chamado Silen, que me falou de um acontecimento depois do nosso encontro perto de Fredrikshamn, no início desse ano. O rei Gustav e os seus homens andavam à procura do Anfion. Um tal capitão Vardin tinha se alistado e relatado uma tentativa falhada de controlar o estaleiro russo próximo. Como se quisesse justificar o seu fracasso, mostrou ao rei a sua mão ferida e apontou para o companheiro, que tinha recebido um tiro na barriga e estava caído no chão com as entranhas espalhadas. O rei apontou para o cadáver ainda fumegante e disse aos oficiais presentes, em tom de brincadeira, que o cadáver lhe lembrava uma boneca de trapos da sua ópera Gustav Vasa, comentário que o rei e os assistentes celebraram com aplausos e risos. Foi por este homem que lutamos e morremos e foi este o agradecimento que nos deu. Vinge pensa no relato que acaba de ouvir enquanto bebe o resto do café. Cardel limpa a testa com a manga do casaco. E agora? Tem um nome para si, Jean Michael, que talvez possa ajudar-nos. Quanto a mim, vou investigar o tecido da mortalha em que o Carl Johan foi embrulhado. Sabe onde me encontrar. Procure-me quando tiver alguma coisa para me dizer. Capítulo 9. O comissário da Igreja de Maria com quem Cardel combinou encontrar-se por intermédio de Vinge e da polícia toma o seu pequeno almoço sob a forma líquida. Tenta em vão manter o equilíbrio à porta de casa. É corpulento, tem o nariz torto, partido certamente mais de uma vez. Por baixo da superfície da pele, os derrames entrelaçam-se. Henrique Stubbe, às suas ordens. Kem me stubben. O homem abafa um arroto, encolhe os ombros e desculpa-se. Miquel Cardel, seu humilde criado. Obrigado pela sua atenção. Não tem nada que agradecer. Entree, entree. Não quero abusar, mas, por amor de Deus, vamos tomar um copo primeiro. Ver os bairros de Maria e Catarina sóbrio não é coisa que deseje nem ao meu pior inimigo. Meia hora mais tarde, passada a beber uma mistela que Cardel supõe ser preparada com um vinho barato e uma bebida mais forte, saem novamente para a rua Santa Catarina Gata. Stubben descreve a zona porque é responsável. A merda que não é atirada para o Faturen corre pela colina abaixo na direção do Gulfarden. Os recém-nascidos vão pelo mesmo caminho, mas param no cemitério. Meu Deus, Cardel, aqui, no bairro de Maria, não tem muito, mas fodem como coelhos, e se não vão com a própria mulher, vão com a de outro. É uma gravidez a seguir a outra assim que põem o anel no dedo das raparigas, até a desgraçada ser levada com os pés para frente e as mãos a arrastar no chão, 10 filhos e outros tantos anos depois do casamento. Não são muitas as pessoas que crescem e se tornam bons representantes da raça humana como nós os dois. Os poucos que sobrevivem chegam aos 20 anos, altura em que o ceifeiro os vem buscar. Stubben sua por baixo do chapéu e da peruca, senta-se numa caixa de madeira e pousa os adereços para a cabeça no colo, enquanto acossa alegremente, fazendo cair uma nuvem de caspa. É uma pena e um horror. As raparigas ainda mal se conseguem manter nas pernas e já têm de aprender a abri-las. Começam por ir com cestas de fruta de porta em porta e fazem tudo o que podem para convencer um homem bom a pecar. E prejudicam-se, pois é só uma questão de tempo até apanharem doenças. Algumas não têm dinheiro para os tratamentos por o gastarem todo em bebida. Ao fim de uns anos não há um único homem que olhe para elas. Aqueles que são espertos e espevitados tratam do assunto antes de a rosa ter desabrochado. Stubben lança-lhe uma piscadela de olho cúmplice. Mas já sabe isto tudo, se aguarda. Olhe, vem ali 2 colegas seus. Cardel só precisa de olhar para as silhuetas para conseguir identificá-los pelo nome. Fischer e TYST, guardas como ele. Caminham pela rua e espreitam para dentro das portas e para os becos, na esperança de apanharem um pecador com a boca na botija.
Cardell não havia trabalhado muitas horas como guarda quando regressou para junto do comandante, que o receberá naquela manhã, e fitou o chão. A sua única visita à tecelagem de Langommen deixará-o prestes a vomitar. Pobres, exaustos, presos aos seus trabalhos forçados enquanto morriam lentamente de fome e eram deixados à mercê da caridade dos colegas. Percebeu que, qualquer que fosse o pecado que aqueles pobres diabos tivessem cometido, nada fazia merecer a vida entre aquelas paredes. Disse-o nesses mesmos termos. Tentaram mudar-lhe a forma de pensar, mas ele manteve-se silencioso perante o responsável, que se limitou a encolher os ombros, cuspir para o chão e dar meia volta. Obviamente, alguém achou que seria mais fácil continuar a pagar-lhe os poucos tostões que o serviço valia a arriscar a ira de quem o havia recomendado. Continua a receber o ordenado e pode usar o uniforme que lhe foi dado. Sempre é melhor que as suas roupas. O casaco, as botas, o cinto. O bastão, esse, partiu-o sobre uma perna e atirou-o ao Ridarefjarden. Cardell leva Henrique Stubb para uma rua lateral para evitar encontrar-se com Fischer e TYST, enquanto o comissário continua a tagarelar. E depois ao Faturen, Cardell. Meu Deus! E você mergulhou naquela água, se bem entendi. Alguma vez lá esteve com vento forte? Não? Sob Cairo intenso vindo da Arstaviken. Põe os moinhos em movimento, até que a madeira começa a deitar fumo. Mas, quando o vento incide no Faturen, faz uma bela sopa. A porcaria que assentou no fundo é trazida à superfície. As pessoas fogem a 7 pés para Kvarberget ou para Danto e Wintertulen. Conhece bem Soder, Cardell? Mais ou menos, mas via a zona principalmente pelas janelas das estalagens. Ah, não perde nada. Vou dizer-lhe uma coisa. É uma terra de ladrões. As crianças aprendem a roubar desde o berço para não morrerem à fome. Depois começa a romaria para a prisão, no melhor dos casos, ou para o cadafalso, no pior. Porra, na estalagem, na noite passada, um tipo leu uma carta do correio de Estocolmo onde se queixavam dos romances nocturnos em Stadsholmen, em que as prostitutas oferecem os seus serviços em troca de poucas moedas. Rimonos dos problemas dos pobres aristocratas. Aqui, deste lado de Slussen, qualquer pessoa pode ser nossa por metade do preço, homem ou mulher. Caminham juntos pelas ruas em volta do Faturen, visitando um quarteirão a seguir ao outro. Casas brancas de pedra que abrigam fábricas e famílias onde várias gerações dividem o espaço acanhado, juntamente com as tábuas, cuja remoção as autoridades ainda não aprovaram, com medo dos incêndios. Nas ruas, as pedras da calçada estão soltas, arrancadas dos seus lugares pelo passar das botas e pelas rodas das carroças. Param no poço da Igreja de Maria para beberem um pouco de água. Cardell faz um esgar. Stubben dá uma gargalhada. Não vem do mar. O Salsten Kor Contraslussen e Fela, subir para o Poco. Por isso a água tem um sabor forte. Muitos cervejeiros viram as suas produções arruinadas por tirarem a água do poço sem a provarem primeiro. Stubben aponta para as casas, conta boatos sobre os residentes, bate as janelas e as portas e deixa Cardell fazer perguntas. As respostas são vagas. As pessoas simples aprenderam a temer as autoridades, que arrastam sem qualquer misericórdia quem não tem licença de trabalho para albergues destinados a pobres e para os trabalhos forçados. Tudo é negado com a mesma fórmula que conhecem desde a infância. Não ver, não ouvir, não falar. Ao fim de algumas horas, Cardell começa a duvidar de que vá obter respostas mesmo às perguntas mais simples. Stubben encolhe os ombros. Ora, o que esperava o Cardell? Vamos descer a colina e comer alguma coisa. Ouve-se uma agitação vinda de Jargraven, onde os carregadores estão a içar a carga para a Bahia. Os mercadores moscovitas fazem o possível para abafar o ruído. Na taberna Pelican, em Bodelsbacken, a poucos passos de Slussen, servem-lhes nabos e arenque, com uma caneca de cerveja para cada um. O espaço está apinhado. Dividem a mesa comprida com outros clientes. Cardell ouve as mesmas expressões de desagrado da boca de todos. Os nomes do Duque Carl e do Barão Reuterhol são sussurrados com insultos. Fala-se das dificuldades econômicas, da negligência do reino e da necessidade urgente de mudança. Se me permite perguntar, Miquel Cardell, o que está a fazer, ao certo? Não haverá já trabalho suficiente nesta cidade? Ouvi falar do Cecil Vinge e até já ouvi. É fácil perceber que algo nele não está bem. O homem parece um cadáver que fugiu do túmulo. Não é natural uma pessoa agarrar-se à vida daquela maneira. Devia ir ao encontro do seu destino. Mas você, Cardell? Um homem com vida, com um futuro à sua frente. Por que desperdiça o seu tempo nesta missão infrutífera? Cardell sabe conter-se. Tem muito treino. A raiva foi reprimida durante tantos anos que cada momento é um exercício. No seu estado de embriaguez, a tentação de endireitar o nariz de Stubben com um soco tornou-se demasiado forte. Em vez disso, inspira profundamente e olha para a multidão na praça. O tempo dirá se a missão é infrutífera ou não. Mas acredite em mim, Stubben, quando lhe digo que não tenho propriamente uma fila de benfeitores ricos à minha porta. Lembra-se de alguma coisa dessa noite? Henrique Stubb bebe alguns goles da caneca enquanto pondera e depois solta uma gargalhada. Sim, foi uma noite estranha, se quer saber. Acordei cedo de manhã para mijar. Acontece mais frequentemente com a idade. E, como o pinico ameaçava transbordar, fui ao pátio. Demorei algum tempo, mas, enquanto estava ali parado a verter águas, os olhos começaram a habituar-se à escuridão. Subitamente senti que estava numa posição estranha, como se a casa e as paredes se tivessem mexido. Quando me endireitei, ainda com a pila de fora, percebe Cardell, senti algo à minha frente, algo duro e angular. Pareceu-me melhor ir buscar uma candeia e voltar. E lá estava ela, uma liteira, Cardell, com janelas pequenas e cortinas e uma fita. Raramente recebo visitantes de liteira hoje em dia, sabe, apesar de me preocupar cada vez menos em tapar o membro com o passar dos anos. Stubben faz uma pausa e ri-se da sua própria piada. Estava vazia, danificada e abandonada.
E não havia ninguém por perto. Já lá não estava quando acordei no dia seguinte, e ainda bem, porque, caso contrário, ter-se-ia tornado uma fonte de diversão para todos os miúdos das redondezas, até alguém decidir decorá-la como casa de inverno e mudar-se para lá permanentemente. Suponho que o dono teve um acidente durante a noite, a escondeu no lugar mais protegido que encontrou e providenciou outro transporte, mandando depois os criados com cordas para levarem dali para fora. Como era a liteira? Verde, com pormenores em dourado. Cara mais velha, o que não é estranho, uma vez que já não se vêem tantas nas ruas como há uns anos. Havia mais alguém em casa que pudesse ter visto qualquer outra coisa? Gosto tanto da minha companhia que evito partilhá-la com outros. Fiz a mesma pergunta a outras pessoas do bairro, por mera curiosidade, mas ninguém parecia ter visto nada. E o que faz o Steuben para além do trabalho de comissário? A ressaca não é a única coisa que resulta da bebida, Cardell. Negocio com bebidas. Quando o líquido fica parado, acumula-se uma camada no fundo, cascas das bagas e dos frutos, com muitos nutrientes, que pode ser usada como alimento para os animais. Recolho-a nas destilarias, por vezes também nas casas mais ricas, e vendo-a às quintas e estábulos. Se o Cardell provasse, duvido que gostasse, mas os porcos, as vacas e os gansos não se fartam dessa mistela. Fui artilheiro durante muitos anos, e todas aquelas explosões deixaram marcas. Se uma pessoa estiver ao lado de um canhão de 36 libras quando este é disparado, sente que lhe explodiu em cheio na cara, e, se tiver ranho no nariz, este é imediatamente projectado para fora. Mas o Steuben, que é um homem honesto e que ainda tem boa cabeça para pensar, talvez possa ajudar-me com o meu raciocínio. Consegue pensar num meio de transporte capaz de carregar um morto pela cidade sem ser descoberto? Steuben franz a testa e mord o labio inferior. Sim, teria de ser algum tipo de transporte coberto. Cardell inclina a cabeça. É difícil circular de carroça. Ouvem-se os cascos na calçada, as rodas rangem, e qualquer ladrão invejoso poderia tentar roubar a carga, mesmo dentro dos limites da cidade. Quer dizer que tem de ser algo silencioso e discreto? Não sei o que poderá ser. O que disse o Steuben ainda há pouco acerca da sua descoberta no pátio, que só por acaso fica justamente na margem norte do Faturen. A liteira? Não pensa certamente que o corpo foi transportado numa liteira? Não numa liteira, seu tolo maldito. Nessa mesma liteira. Fez-me percorrer o bairro todo sem motivo, quando aquilo que procurava estava mesmo à sua porta. O meu único consolo é que o passeio pareceu incomodá-lo mais a si do que a mim. Trouxeram o corpo para aqui, escondido atrás das cortinas, dentro de uma saca, mas partiu-se uma pega, e tiveram de abandonar a liteira e de a vir recolher o mais rapidamente possível. Talvez esteja numa carpintaria neste preciso momento. Ouça, Steuben, se quer ter alguma hipótese de manter o cargo de comissário, corra para casa agora mesmo e fale pessoalmente com todas as pessoas da vizinhança, desde crianças a velhos. Se alguém tiver visto a dita cadeira e for capaz de a descrever com mais detalhe, ou a pessoa que a carregava, quero ser informado, e antes do anoitecer. No caminho de regresso por Slussen, Cardell fala sozinho, animado e em voz baixa, sob o burburinho de Stromen. Agora sim, Carl Johann, apanhei-te pelo colarinho e não te vou deixar fugir. Só preciso de encontrar uma liteira verde com pormenores dourados e uma pega nova. Lança um olhar à igreja de Maria e acrescenta. E salpicos de urina. Capítulo 10. Vinge passará todo o dia a investigar o tecido precioso. A tarefa consumira muito tempo. Os mercadores de tecidos protegiam-se uns aos outros e recusavam-se a responder a perguntas sobre mercadorias que não eram suas. A melhor informação que receberá apontaram na direção de um mercador inglês que podia já ter deixado Estocolmo. Mas ninguém sabia onde estava atracado o seu navio, e a única forma que Vinge tinha de descobrir era procurando ele próprio nos registros. A cave da alfândega estava repleta de mercadorias e conversas. Os oficiais corriam de um lado para o outro, seguidos de rapazes que os acompanhavam com os seus lápis e blocos. Mercadores, donos de navios e capitães regateavam tarifas, expressavam ceticismo em relação ao peso marcado pelas balanças e à honestidade dos funcionários. Os que não conseguiam fazer-se entender repetiam as mesmas palavras num tom mais alto. Vinge demora várias horas a conseguir dar a um dos oficiais da alfândega uma pequena quantia para consultar a lista de navios que entraram no porto. O navio chama-se Sophie, e o porto de origem é Southampton, tendo-lhe sido designado um ancoradouro no porto de Orfeus, perto de Slotsbacken. A partida já foi autorizada, estão apenas à espera de que o vento mude de direção para largarem. Já anoiteceu quando Vinge deixa a alfândega, se apressa ao longo do cais e desce as escadas em direção aos barcos a remos. A ponte Skepsbron ainda está marcada pelos vestígios da festa de São Miguel, coberta de ramos e galhos e lixo deixado para trás. Olha, inquieto, para o Saltson, mas não há nenhum navio a partir. Já é muito tarde, e o vento mal consegue levantar as bandeiras nos mastros. Sente a tosse subir-lhe à garganta, estimulada pelo ar úmido vindo do mar e pelo esforço físico. A dor no lado do tronco é como uma faca cravada entre as costelas. Contrariado, vê-se obrigado a abrandar e tem de transferir mais do seu peso para a bengala com pega de prata. O arco que esta forma sob o seu corpo recorda o de que foi feita mais como acessório do que como apoio. Vinge solta um suspiro de alívio quando descobre que o navio ainda está no seu lugar. Ainda está atracado com o costado de estibordo voltado para o cais, uma escuna com o mastro dianteiro mais alto do que o mastro principal. Não nota nenhuma atividade. As pessoas que saíram nos seus passeios nocturnos visitam os cafés e estalagens, os estivadores voltaram para casa, e os marinheiros mergulharam nas ruas de Stadtholmen em busca de entretenimento. Atravessa a prancha. Só há um homem no convés. Com uma expressão de concentração, carrega uma caixa negra no meio da escuridão. Joseph Thatcher? O homem responde em francês. É corpulento e lento, usa um tricorne cinzento e botas grossas, e a barba chega-lhe a meio do peito. Shame on me, Thatcher.
Suponho que seja tão pouco adequado para negociar com os suecos como as minhas mercadorias. Presumo que não fala a minha língua. Vinge fala muito bem francês, fala bem alemão, compreende bastante grego e lê fluentemente latim, mas não tem grandes conhecimentos de inglês. Thatcher faz um aceno indiferente. O meu sueco também não é grande coisa. Vamos falar francês, então. O que o traz aqui? Chamo-me Cecil Winch. Dizem-me que o senhor é uma autoridade no que respeita a tecidos de algodão. Thatcher tapa a caixa e convida Vinge a sentar-se ao seu lado. Vinge estende-lhe o tecido negro. Thatcher examina-o demoradamente, sem dizer nada. Os meus dedos já me dizem muito, mas, para lhe poder dar uma resposta definitiva, preciso de uma candeia. Mas, antes, pode explicar-me a razão do seu pedido. O tecido foi encontrado a envolver um homem afogado e mutilado cujo destino estou a tentar desvendar. Thatcher observa-o em silêncio por um momento, depois levanta-se e volta com uma candeia acesa. À luz desta, inspeciona o tecido, enquanto Vinge aguarda em silêncio. Em seguida, pega num pequeno cachimbo de madeira que acende com a chama da candeia antes de falar. Diga-me, Sr. Vinge, a expressão homo homini lupus est diz-lhe alguma coisa? Plauto escreveu isso durante as guerras púnicas. Os homens são lobos para os outros homens. Deve perdoar um simples mercador que não teve uma educação clássica. Conheço estas palavras de Voltaire, mas, tendo em conta o seu significado, não me surpreende que sejam mais antigas. E o que pensa o senhor delas? Somos lobos unes para os outros. A procura de fraquezas antes de atacarmos? Temos leis e regras para travar essas pessoas. Thatcher rese por entre o fumo que sopra do cachimbo. Nesse caso, o sistema funciona mal, Sr. Vinge. Eu próprio sou um ótimo exemplo. O vosso país está na bancarrota, Sr. Vinge, e, se o correio andasse um pouco mais depressa, eu poderia ter sabido disso a tempo de impedir a minha própria desgraça. Não há aqui ninguém que queira as minhas mercadorias, e para evitar regressar a casa sem ter feito negócio, tive de vender a minha carga ao desbarato. Para além das taxas da alfândega, os punhos gananciosos dos clientes fecharam-se, e a lista dos meus credores tornou-se maior do que a dos meus devedores. Estou perdido, Sr. Vinge. Viu o que eu estava a fazer quando me interrompeu? Sim. Estava a carregar o que parecia ser um cofre. Consegue imaginar o que pode levar uma pessoa a fazer algo assim? Vinge assente e baixa o olhar. Começa a perguntar-se se a morte terá um odor ou outra característica que lhe permita detectar facilmente a sua presença e pergunta-se se essa sensibilidade resultará do seu trabalho ou doença. Vai deitá-lo borda fora. Uma vez que os bens de um homem valem frequentemente a sua vida, presumo que tenciona agarrar-se a ele esperando que o peso acelere o seu afogamento. Thatcher sopra um anel de fumo perfeito por cima da água, onde o fumo se dissipa com o vento. Sou pessoalmente responsável pela minha carga. Tudo o que tenho está empenhado. Os homens que investiram em mim o seu dinheiro na esperança de terem lucro vão acabar comigo. Vão tirar-me tudo quando regressar a casa. Posso alcançar o mesmo resultado antes de deixar Estocolmo e poupo-me a uma longa viagem e a um grande desconforto. A minha viagem é encurtada para 20 pés debaixo da quilha do Sophie, com os papéis nos braços, reduzo o risco de a minha dívida ser herdada. Thatcher aspira uma baforada do cachimbo. Há algo maléfico no seu olhar quando fita Vinge por detrás dos remoinhos de fumo. Por que haveria de o ajudar? Porque haveria, como meu último gesto em vida, de confirmar mais uma vez a minha incapacidade de obedecer às leis da natureza e de me opor a alguém que já provou ser o melhor de dois lobos. Se eu próprio fosse um lobo capaz, este não seria o meu fim. Que tipo de lobo é o Sr. Vinge? Um lobo hábil? Um bom caçador? Infelizmente não sou um lobo. O que faço não é para saciar a minha sede de sangue. Ainda assim, vou ser bem-sucedido na minha missão, com a sua ajuda ou sem ela. Thatcher estremece subitamente e abraça o seu próprio corpo, ainda com o cachimbo pendurado nos lábios. Nesse instante em que a fatídica decisão está tomada, já parece ir a caminho de outro mundo. O senhor parece anormalmente magro e pálido. Sr. Vinge. O que lhe falta? 2 pulmões capazes de funcionar. Tenho tísica. Não vou sobreviver-lhe por muito tempo. Thatcher ri-se em voz alta, uma gargalhada ruidosa e alegre que ecoa pelo barco e se espalha pelo mar. Mas por que não disse logo? Como seria o mundo se nem os moribundos se ajudassem? Há algo que posso fazer por si, porque o tecido que me mostrou pode perfeitamente ter a solução que procura para o seu mistério. Faz sinal a Vinge para se aproximar e ilumina o tecido com a luz da candeia. Veja. O tecido tem 2 camadas, unidas por uma costura. A costura dá-me uma informação muito clara, especialmente por estar aberta no lado mais estreito. Alguém virou este tecido do avesso. Vejamos. Thatcher enfia o punho grosseiro pela abertura, agarra o lado contrário e vira o tecido do avesso, como se fosse um saco. Voilà! Aqui está uma coisa que não se vê todos os dias. Ao longo dos bordos do tecido há uma tira larga, um padrão intricado em tons dourados que as águas do Faturen só conseguiram descolorar, sem apagar completamente. Representa figuras humanas em grupos de 4, unidas em actos sexuais. Os homens têm órgãos sexuais exageradamente grandes, as mulheres são curvilíneas. Os rostos expressam êxtase. O pequeno quarteto repete-se ao longo de toda a margem do tecido. A minha opinião especializada é de que tanto o tecido como a impressão são da mais alta qualidade, embora tenha de admitir que espero que o artista tenha usado a sua liberdade artística e não modelos reais. Bem, mas isso agora não importa. As minhas próprias prestações nessa matéria já pertencem ao passado. Espero que os meus filhos sejam mais bem-sucedidos do que eu, mas tenho as minhas dúvidas. Na minha ingenuidade, eduquei-os para serem bons, portanto, só posso esperar que sejam presas tão fáceis para os outros, como eu fui. Thatcher sacode os restos de tabaco do cachimbo antes de mudar de ideias e de o lançar borda fora. Ergue o seu corpo enorme e abre o cofre, cuja tampa de chumbo cobre pilhas de papéis. Ainda existe espaço para mais.
Portanto, se o senhor Vinge me dá licença, tenho de embalar mais umas coisas para minha viagem. Agora que já o ajudei a encontrar a sua pista, só precisa de a seguir pelo meio do bosque até achar a presa. E vejo que a sua expressão mudou. Não me engana. O senhor é mesmo um lobo. Já vi suficientes para saber e, mesmo que esteja enganado, sei que vai tornar-se um em breve. Ninguém pode correr com os lobos sem aceitar as suas condições. O senhor tem as presas e os olhos brilhantes de um predador. Nega a sua sede de sangue, mas ela espalha-se à sua volta como um odor. Um dia, os seus dentes brilharão, manchados de vermelho, e irá saber que eu estava certo. A sua mordida será profunda. Talvez venha a revelar-se o melhor lobo, senhor Vinge, e com esta esperança desejo-lhe uma boa noite.